Pessoal, beleza? Hoje eu trouxe uma notícia séria e a gente vai reagir ao Fernando Urich. Eu gosto bastante dele, então vamos assistir o vídeo dele. Vamos assistir o vídeo do que ele acha e do que ele entendeu sobre essa nova regulamentação aqui, ó, de cripto. Vamos lá, vamos lá. Pois finalmente saiu a regulação de criptoativos pelo Banco Central do Brasil, que era amplamente aguardado desde 2023. E eu recebi vários pedidos para comentar as normas que foram divulgadas pelo Bacen. E eu busquei nos últimos dias, foi tudo divulgado na segunda-feira, dia 10 de novembro, e eu li boa parte das normas, li análises sobre as normas, li opiniões de vários analistas nas redes sociais, vi na imprensa, conversei também com amigos e colegas do setor, advogados, para entender os impactos e tudo que está sendo estipulado agora pelo regulador. Então, o que eu vou passar aqui são as minhas análises e opiniões com base no que está divulgado, com base na minha interpretação. Então, qualquer equívoco, correção, por favor, comentem aqui embaixo e eu vou me retratar, seja no comentário fixado, então num vídeo futuro. Mas se caso eu tenha entendido errado uma norma ou a consequência não é essa, enfim, por favor, comentem aqui embaixo, porque eu quero trazer informação para os usuários, para os entusiastas, para o setor e até para o próprio Banco Central do Brasil. Sei que tem algumas pessoas que me assistem lá do Banco Central do Brasil, então até compartilhe, se você tem algum conhecido, algum colega, compartilhe, seria importante que esse vídeo também chegasse aos ouvidos aí do Banco Central do Brasil, porque algumas coisas precisam sim ser corrigidas, na minha humilde opinião. Dito tudo isso, eu gostaria de resumir essa regulação da seguinte maneira. Não dá pra gente ser ingênuo e achar que a regulação é apenas para proteger usuários, regular o setor, que não era nada regulado, uma espécie de velho oeste. Já não era isso há muito tempo. Na verdade, toda regulação, e essa inclusive, é sobre mais controle. E no caso da regulação de criptoativos, é mais controle sobre o setor, as empresas, os usuários, as atividades no setor de criptoativos no Brasil. Mas ela vai além, porque ela também busca trazer controle macroeconômico. Talvez não seja esse o objetivo explícito nas normas, mas sim será as consequências, porque acaba criando uma espécie de circuito fechado para controlar muito bem a movimentação de capitais internacionalmente. Então, na prática, é o que está acontecendo, eu quero mostrar aqui para vocês. Mas eu preciso, esse é apenas o resumo do resumo, tem muita coisa para falar. Eu fiz aqui várias anotações porque eu quero ser bem rigoroso e cuidadoso nas palavras. E eu preciso primeiro fazer um preâmbulo aqui. Quem já me conhece há mais tempo e segue o canal sabe muito bem da minha opinião e visão sobre regulação. Eu defendo autorregulação do mercado. Para mim, mais a médio e longo prazo, ela é mais sustentável, mais produtiva, porque tanto os acertos quanto os erros de uma regulação recaem sobre aqueles que estão atuando no setor. No caso do regulador, se o Banco Central acabou adotando uma norma que é nociva para o setor ou vai contra os interesses dos usuários das empresas, se algo der errado, quem responde pelo erro não é o Banco Central, são as empresas, são os clientes. Mas, enfim, essa é uma questão mais filosófica, eu queria deixar isso bem claro, que é o que eu defendo, sim, é a autorregulação, e eu defendo quanto mais liberdade e privacidade, sim, para o cidadão, melhora. Essas, para mim, são as bandeiras principais. Certeza. Agora, nós não vivemos neste mundo libertário da cabeça do Urich. Eu sei muito bem como funciona a nossa economia, a economia internacional, então sei dos papéis que desempenham várias instituições do Brasil, a CVM, outros órgãos reguladores, o próprio Banco Central, então não dá pra gente ignorar a realidade em que nós vivemos. E eu falo aqui pra vocês, tanto como cidadão, como entusiasta, como cliente de empresas desse setor, como empreendedor também, porque eu já passei por empresas desse setor, e hoje sou sócio da Liberta Investimentos, uma empresa do mercado financeiro devidamente regulada, e também sócio, investidor e conselheiro da Orange BTC, empresa que no mês de outubro listou suas ações na B3. Então eu digo isso porque eu tenho algum conhecimento já, até por estar estudando desde 2013 o Bitcoin e depois o restante dos criptoativos. Eu pude, ao longo desses últimos anos, interagir com vários players do setor, tanto os usuários, entusiastas, as empresas, assim como órgãos reguladores. Já falei com o CVM, já falei com o Banco Central, já falei com a Anbima, com o ENCLA, que é aquele órgão que trata de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, e reúne vários órgãos oficiais e estatais do Brasil. Enfim, já estive até no Congresso brasileiro, lá em 2017, numa audiência pública, para debater Bitcoin, criptativos, e um dos PLs que deu origem à regulação atual. Então, acho que eu posso aportar nesse debate. E a gente precisa, feito este preâmbulo, né, qual era a situação até o momento? O PL 2303 de 2015, que era de autoria original do deputado Áureo, se eu não estou enganado, ele finalmente foi aprovado em 2022 e a partir de 23, já com Lula na presidência, o PL estabelecia que o executivo tinha que indicar o regulador para o setor. Lula indicou o Banco Central, como já era amplamente esperado, e o Banco Central precisava, então,
regular o setor e divulgar quais seriam as normas. Felizmente, e aí mérito do Banco Central, fez muito bem, ele realizou algumas consultas públicas ao longo dos últimos 18 meses e por meio dessas várias consultas, ele também tornou público várias das propostas que ele estava pensando, elas foram comentadas, foram criticadas e várias foram atendidas, isso é importante também, vale notar, e mais uma vez, parabéns ao Banco Central por ter escutado as críticas e os comentários do setor. E finalmente, então, temos agora as normas divulgadas, foram 3 normas, a 519, 520 e 521, e que basicamente está criando uma licença para as empresas prestadoras de serviços de ativos com ativos virtuais e enquadrando essas empresas na legislação já existente para o mercado financeiro como um todo, mercado de câmbio, enfim, lá tem todos os detalhes. E também estabelecendo no mercado de câmbio, especialmente, toda a quantidade de informações que as empresas do setor precisam guardar nos seus servidores, nas suas bases de dados e também reportar algumas dessas para o Banco Central, e eu vou falar sobre isso. E uma última nota antes de mostrar aqui a regulação, os principais dispositivos, é importante também entender o contexto atual em que o Banco Central divulgou essa norma, em que houve vários hacks de Pix nas últimas semanas e meses, nem sei mais quantos, já perdi a conta, no mínimo 5 ocorreram, mais o problema das bets legais, fraude no sistema financeiro, enfim. Então esse também era o ambiente em que o regulador estava inserido e em meio a tudo isso ele agora trouxe normativas para o setor de cripto. Pois bem, então aqui temos, até eu vou usar uma apresentação do Banco Central que foi utilizada na segunda-feira. Eu não vou passar por toda ela, eu quero apenas mostrar o panorama geral, depois mostrar uma notícia do valor com os principais pontos. Então o que o Banco Central está regulando? Prestação de serviços de ativos virtuais, autorização para prestar serviços de ativos virtuais, ativos virtuais no mercado de câmbio, então atividades com ativos virtuais que tocam o mercado de câmbio e atividades com ativos virtuais em capitais internacionais. Em essência, são essas atividades, são essas empresas, é nesse setor ou para esse serviço de ativos virtuais que o Banco Central está regulando. E aqui temos a notícia do Valor Econômico que destacou os principais pontos. Eu vou ler aqui porque vale a pena, mas é bem curtinho, então vamos lá. O Banco Central publicou a tão aguardada regulamentação das criptomoedas, dando validade e detalhamento ao que estava previsto desde 2022 no marco legal do setor. Entre uma série de regras, a autoridade monetária estabeleceu a criação da licença de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, SPS-AVS, necessária para uma empresa operar no país, e inclui criptativos formalmente no mercado de câmbio. A íntegra do regulamento está nas resoluções do Banco Central, 519, 520 e 521, e elas são resultado das propostas normativas nas consultas públicas 97 de 23, 109 de 24, 110 de 2024 e 111 de 2024. Então foram 4 consultas públicas. Aqui os 8 pontos principais. Licença. Segundo o Banco Central, as entidades que prestam serviços de ativos virtuais precisam cumprir regras de proteção e transparência nas relações com os clientes. Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, requisitos de governança, segurança, controles internos, prestação de informações, entre outras obrigações e responsabilidades. Aqui, claro que já era esperado que isso acontecesse, mas é importante lembrar que várias das empresas que já atuam no setor, por exigência própria, por segurança do próprio negócio, para se precaver, a maior parte delas, se não a totalidade, já adota essas práticas de conhecer o cliente, prevenção, lavagem de dinheiro, há muito tempo. Agora, o Banco Central está efetivamente colocando em normativa o que já era uma prática para boa parte do setor. Mas, enfim, sigamos. Divisão entre custodiantes, intermediários e corretoras. Então, há agora divisão entre as atividades intermediárias, aquelas que apenas intermediam o serviço de compra e venda e transferência, custodiantes, que apenas custodiam em nome de clientes as chaves privadas, as senhas, então é uma custódia terceirizada, e as corretoras que desempenham as duas atividades. Normalmente, as corretoras de criptativos desempenham esses dois papéis, tanto de intermediação financeira, compra e venda, é o espaço de negociação, a bolsa de negociação, e também a parte de custódia. E aqui tem apenas deixar claro essa divisão. Aí vem a questão de requisitos de capital mínimo. Um dos pontos mais polêmicos, o Banco Central mudou aquilo que estava previsto na consulta 109 e definiu que os requisitos de capital mínimo para uma empresa operar com criptomoedas no Brasil agora seguem as determinações da Resolução Conjunta número 14 do Conselho Monetário Nacional. Assim conforme o diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vilvan, explicou na coletiva de imprensa, os novos requisitos de capital mínimo em criptomoedas vão de 10,8 milhões, dependendo ali da atividade, a 37,2 milhões, a depender dos riscos da atividade. E claro que o advogado Rodrigo, aqui sócio da CBA, diz o seguinte, ó, uma intermediária cairia no capital mínimo de 10,8 milhões, ao passo que uma corretora que faça operações complexas como staking, chegam a 37,8 milhões. Na regra anterior, intermediárias precisavam de capital mínimo de 1 milhão, custodiantes de 2 milhões e corretoras de 3 milhões. Então houve um aperto enorme nas exigências de capital. Mas depois eu vou resumir aqui aí os meus comentários. Por enquanto eu tô aqui apenas resumindo os principais pontos. Mais 5 aqui, daí a gente termina. As resoluções também estabelecem que transações internacionais com criptomoedas serão incluídas no mercado de câmbio. A regra atinge diretamente as chamadas stablecoins, criptomoedas de valor atrelado de alguma divisa tradicional, como o dólar, na paridade 1 para 1, praticamente representando em blockchain aquela moeda. Isso já era esperado que o Banco Central enquadraria esse tipo de transação no mercado de câmbio. Aqui nenhuma novidade, apenas está formalizando o que já era amplamente aguardado. Aí, impostos. Gilneu Vivan disse em coletiva de imprensa que a questão tributária é de competência da Receita Federal e, portanto, não seria alterada pela regulamentação do Banco Central. Ou seja, mesmo as operações com stablecoins entrando no mercado de câmbio, ainda não há definição sobre se incide ou não cobrança de imposto sobre IOF. Então, é Receita, mas
a gente imagina o que pode acontecer. Vou deixar esse comentário mais pro final, não quero me antecipar. Cartões cripto. Por outro lado, o executivo do BC deixou claro que a emissão de cartões de débito para pagamentos em criptomoedas, uma novidade que esteve bastante em alta em 2025, só pode ser feita para clientes brasileiros se o emissor tiver autorização local do Banco Central. Isso significa que cartões emitidos por protocolos descentralizados localizados no exterior, como Cast, Avalanche e outros, não poderiam mais ser utilizados por clientes brasileiros. Isso só poderá ocorrer se os emissores passarem a ter presença nacional. Eu não entendi quando isso cairia ou quando essas empresas teriam de limite para se adequar. Não sei se é a data que está ali. Já vou colocar também aqui a data, mas, enfim, aguardemos. Segregação patrimonial. O Banco Central decidiu ainda que as empresas que atuam com criptoativos devem separar o patrimônio próprio daquele que custodiam para os clientes. Isso prevê contas individualizadas para cada usuário, de modo que a empresa não pode jogar todo o dinheiro captado em uma conta só e apenas mostrar saldos diferentes para cada cliente. As empresas precisarão apresentar provas de reservas para garantir que estão cumprindo com a norma, inclusive com a realização de uma auditoria independente nos demonstrativos das prestadoras em bases bienais. Cronograma: as empresas devem se adaptar às novas regras até 2 de fevereiro de 2026 para a obtenção da licença. A partir dessa data, a norma entra em vigor. O reporte de operações cambiais com criptoativos ao Banco Central, por sua vez, deve começar a ser feito em 4 de maio do ano que vem. Então, as empresas que já estão atuando têm este prazo até 2 de fevereiro para se adequarem às exigências, ou pelo menos para iniciarem o processo de obtenção de licença. Claro que qualquer um que está no setor deve conversar com seus advogados para entender exatamente como que as normas vão impactar o seu negócio. Então, este é o resumo do que foi divulgado até o momento pelo Bacen. E quais são os pontos positivos dessa nova regulação do Banco Central? O primeiro deles, eu diria, é que acaba de uma vez por todas esse estigma de setor não regulado, coisa que nós escutamos bastante nos últimos anos. Eu diria que até agora é um dos setores mais regulados da economia brasileira e do mercado financeiro. Isso, por si só, ajuda a trazer mais confiança, especialmente para os clientes que não conhecem tanto da indústria. A exigência de capital vai nessa direção, impede qualquer aventureiro de fundo de quintal crie uma empresa e atraia recursos de clientes que não têm tanto conhecimento. Então, é um ponto positivo. A segregação patrimonial também é uma regra que possivelmente teria evitado um caso como o da FTX, a FTX, do Sam Bankman-Fried, que operava nas Bahamas e nos Estados Unidos. Prova de reservas, também outra exigência importante, provar que as exchanges têm as reservas dos ativos digitais que estão custodiando em nome dos clientes. E, por fim, que é preciso mencionar, estressar este ponto, que o Banco Central escutou as críticas que aconteceram na consulta pública e a autocustódia está garantida. Caiu aquela ideia de proibir transferência de stablecoins para uma carteira autocustodiada. Então, sim, isso se mantém. Se você quiser transferir da sua corretora para uma carteira sua, seja Bitcoin, USDC, USDT, não importa, você é livre e tem o direito de fazer. Então, isso é uma ótima notícia. Que bom que o Banco Central ouviu. Agora, alguns pontos de atenção, até regras que eu classificaria como ruins. Não há nenhuma taxonomia sobre os criptoativos, não há distinção entre o Bitcoin e os demais ativos digitais. Talvez isso seja um capricho meu, mas gostaria de ver alguma diferenciação pela regulação do Banco Central. E também acredito que falta entender como a CVM entraria nessa regulação. Vejo que falta mais detalhamento. Mas, enfim, a questão do capital mínimo exigido. Se, por um lado, traz segurança para o cliente, que não é qualquer um que vai entrar nesse mercado, precisa de fundos para abrir uma empresa, por outro, coloca a barra muito alta e inviabiliza a entrada de novos concorrentes, especialmente aqueles com menor capital. Então, eu diria que é um desincentivo à inovação, à concorrência do setor, protege, sim, os incumbentes. Daqui a pouco será apenas os grandes bancos, instituições financeiras que estão atuando na indústria. Vai abrir uma... Então, se por um lado protege o cliente, por outro, inviabiliza mais concorrência para o setor. E o próprio custo regulatório de atender todas essas exigências. A quantidade de bancos de dados, informações que precisam ser armazenadas e várias reportadas para o Banco Central, tudo isso também tem custo de software, de programação, de servidores, de pessoas, departamentos, enfim, isso recai um custo sobre o empreendedor do setor, que em alguns casos pode inviabilizar. E como já é óbvio, o Banco Central agora tem muito mais ingerência sobre o setor, inclusive numa das normas ele coloca ali os requisitos mínimos para listagem de um criptoativo nas plataformas das corretoras, pode inclusive suspender a negociação de algum ativo em corretoras, então, mas é o ônus de agora um setor regulado pelo Banco Central. O que nos traz finalmente aos aspectos bem negativos e perigosos para os usuários, porque enquadra muita coisa no mercado de câmbio, com todas as exigências de reporte, de controle, de registro de informações. Isso, por si só, já abre a margem para a cobrança de impostos, como o IOF, não é algo da alçada do Banco Central, mas, enfim, estando lá todo o reporte de informação, isso se torna muito mais fácil. Mas, mais do que isso, entra aquele viés de controle de capital, de controlar exatamente o que entra e sai do Brasil com ativos digitais por meio dessas exigências todas. Na prática, o que eles estão querendo, a consequência da regulação, é fazer com que o setor esteja circunscrito às nossas fronteiras para inviabilizar ou desincentivar a saída e entrada de capitais por meio dos criptoativos. Inclusive, é o que expressamente diz aqui o artigo 91, porque está proibindo as empresas desse setor de se relacionarem com empresas desse setor
no estrangeiro, se estas não estiverem autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Artigo 91 da norma 520. É vedado a partir de 30 de outubro de 2026 às instituições financeiras, às instituições de pagamento e às demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil realizar ou viabilizar operações no mercado de ativos virtuais que tenham como contrapartes entidades que prestem serviços de ativos virtuais e não estejam autorizadas ou em processo de autorização a funcionar no país por essa autarquia, exceto nas formas expressamente autorizadas nesta resolução. Ou seja, uma empresa do setor, uma corretora aqui, que decide terceirizar a tarefa de custódia para uma empresa estrangeira, se essa empresa estrangeira não tiver autorização do Banco Central, a empresa brasileira, a corretora brasileira, não pode usar esse serviço. Mas não é apenas as empresas de ativos virtuais, instituições financeiras. Então, um banco brasileiro também não poderia ter relações com essas empresas de ativos virtuais no exterior se elas não estiverem autorizadas pelo Brasil. O que nos traz a uma possibilidade que me parece cada vez mais clara, que um cliente brasileiro que não quiser usar as exchanges domiciliadas em território nacional e queiram usar uma no exterior, precisaria fazer remessa para a exchange no exterior e precisa passar por um banco, mas se este banco brasileiro não pode ter relacionamento com essa exchange no exterior, o banco não poderia fazer o câmbio, então o cliente brasileiro agora está proibido efetivamente de usar uma exchange no exterior. É disso que se trata esse artigo? Não está plenamente claro, mas isso inviabiliza muita coisa e vai no espírito de restringir cada vez mais e impedir, inviabilizar a movimentação de capitais com ativos virtuais. Na prática, é o que se está estipulando com esse artigo. Então, gostaria que o Banco Central revisitasse esse artigo, alterasse ele, porque aqui ele está restringindo demais e possivelmente inviabilizando os clientes brasileiros de se relacionarem com exchange no exterior. Então, realmente, aí é algo prejudicial para os cidadãos brasileiros. E aqui chegamos a um dos pontos mais nevrálgicos e delicados e potencialmente perigosos para os clientes ou os usuários finais. Porque o Bacen exige a manutenção e a coleta de uma série de informações dos usuários, dos clientes, não apenas para que essas informações sejam mantidas nas bases de dados, nos servidores das empresas, mas boa parte disso também seja reportada ao Banco Central. E teve uma aqui que até foi muito criticada nas redes sociais, em que o Banco Central estaria inclusive exigindo informar o endereço do cliente, da carteira autocustodiada, então a conta final do cliente, numa carteira autocustodiada. E claramente essa é uma exigência sensível e potencialmente desastrosa. E eu vou mostrar aqui o que diz na resolução, só para a gente entender. Então esse é o anexo aqui, na resolução 521, e diz o seguinte, informações a serem enviadas ao Banco Central do Brasil em relação às operações de prestação de serviços de ativos virtuais previstas nesta resolução. E a parte que interessa é aqui a seguinte, que diz que a transferência de ativo virtual de ou para carteira autocustodiada que não envolva pagamento ou transferência internacional com ativos virtuais precisa coletar data da operação, identificação do cliente, então eu imagino que seja nome, CPF, CNPJ, denominação do ativo virtual, é Bitcoin, é Ether, é USDC, USDT, quantidade do ativo virtual, é 0,1 BTC, é um Ether, é um dólar Tether, valor de referência em reais da unidade de ativo virtual na data da operação, então o preço do Bitcoin ou do ativo virtual naquele momento, identificação do proprietário da carteira autocustodiada, é a mesma pessoa, então o nome da pessoa física ou jurídica, e por fim, informação sobre se a carteira autocustodiada é origem ou destino. Então essa operação é de origem de uma carteira autocustodiada que está depositando na corretora, ou se é destino, está sacando a corretora e enviando para essa carteira autocustodiada. O que não aparece aqui, e é preciso até retificar muito do que eu vi nas redes sociais, o Banco Central não está pedindo que se informe o endereço público da carteira para a qual foram transferidos os ativos digitais. Felizmente, ele não está pedindo isso. No entanto, apenas com essas informações, já seria possível para um analista de blockchain, fazendo análise de dados on-chain, inferir, com base nessas informações, poderia inferir qual é o endereço final do cliente. Sabendo qual é o endereço da exchange, faz uma análise lá do blockchain do Bitcoin, por exemplo, e poderia inferir, pô, quem é que recebeu um BTC e saiu da carteira aqui da exchange e foi para, essa carteira aqui recebeu um BTC. Então, é algo potencialmente perigoso, porque revela informações sobre os usuários, informações sensíveis de recursos, de patrimônio, e que agora ficaria depositadas, informações depositadas nos servidores do Banco Central do Brasil. E o que é pior, boa parte dessas informações exigidas agora pelo Banco Central do Brasil já eram exigidas pela Instrução Normativa 1888 de 2019 da Receita Federal do Brasil. Aqui tem o capítulo 13 da obrigatoriedade de prestação de informações. Praticamente a mesma coisa que as corretoras domiciliadas no Brasil já tinham que reportar à Receita Federal. Então nós teremos agora duas bases de dados que não se comunicam, em tese, Receita Federal do Brasil, Banco Central do Brasil, coletando
quase as mesmas informações e tendo que proteger essa base de dados valiosa e perigosa. Porque se ela for acessada por um agressor hacker, for invadida, tiver acesso a informações, olha o risco que se expõe, que os clientes acabam expostos. Olha o perigo para os cidadãos, os usuários que estão usando as corretoras. Essa, para mim, é das piores medidas dessa regulação, porque é uma invasão à privacidade e isso não protege os usuários. Essas exigências regulatórias não estão protegendo os usuários. Pelo contrário, estão expondo os usuários a um risco enorme. E riscos que nós já vimos nesses últimos tempos. Pô, já falamos dos ataques hacker do Pix. Quantos aconteceram? Mas não precisa ir tão longe, não precisa ser apenas do Pix. Tivemos recentemente aqui dados de 33 milhões de motoristas do Brasil que estão expostos a criminosos. Isso foi agora reportado até no dia 11 de novembro, estou gravando dia 12, então ontem mesmo. Isso acontece de tempos em tempos. E quanto mais informações são exigidas e transmitidas e guardadas pelo Banco Central ou qualquer agência estatal, maior é o perigo para o usuário final. Claro que eu entendo a posição do Banco Central como regulador, ele vai regular e vai exigir mais controle, não esperava nada diferente disso, mas é preciso dosar muito bem as informações, a quantidade, que tipo de informação deve ser solicitada pelas empresas, pelo perigo que os usuários acabam sendo expostos. Então, eu espero também que o Banco Central reveja essa lista de informações, assim como a Receita Federal também, a ser enviada para essas instituições federais. E quais deverão ser as consequências dessa regulação? Em tese, ela serve para deixar o setor mais transparente, mais regulado, e isso por si só deveria atrair mais investimentos dos empreendedores. Infelizmente, eu diria que isso é insuficiente. Porque com as normas que estão aqui estipuladas, talvez isso até inviabilize mais investimento e atraia menos empreendedores para inovarem no setor de criptoativos no Brasil. E os efeitos práticos é que os clientes, os usuários, vão acabar buscando formas de contornar essas exigências, vão buscar players, empresas fora do Brasil, vão acabar recorrendo a exchanges descentralizadas, as famosas DEX, enfim, vão encontrar meios de se proteger do que, na minha humilde opinião, é sim uma invasão de privacidade e que não traz segurança para o usuário, nem para as empresas, na verdade, coloca um grande risco, um potencial alvo nas costas dos usuários que estão usando os serviços de ativos virtuais no Brasil. Então esse é o resumo da ópera, espero que tenha ficado claro, são as minhas interpretações, avaliações, conclusões do que foi divulgado pelo Banco Central, não é uma análise exaustiva, se eu errei alguma coisa, comentem aqui abaixo. O meu objetivo é contribuir para o debate e para o ambiente regulatório desse setor no Brasil, por tudo que ele representa, pelo potencial que ele tem, pelas ideias por trás, que vocês sabem que eu defendo há tanto tempo, e por isso eu estou aqui falando de maneira muito franca e aberta com todos que estão assistindo. E para encerrar, eu queria compartilhar apenas o primeiro parágrafo do chamado O Manifesto de um Cypherpunk. Porque, infelizmente, as ideias de liberdade já são pouco defendidas no Brasil, mas eu diria que a privacidade é menos ainda defendida. E ela precisa ser defendida porque privacidade faz parte, sim, de uma sociedade aberta, de uma sociedade livre e próspera. E manter essa privacidade, exigir privacidade, defender essa privacidade, não é crime algum. E nesse parágrafo deste manifesto pelo Eric Rios, lá de 1993, ele diz o seguinte: a privacidade é necessária para uma sociedade aberta na era eletrônica. Privacidade não é sigilo. Um assunto privado é algo que não se quer que o mundo inteiro saiba, mas um assunto secreto é algo que não se quer que ninguém saiba. Privacidade é o poder de selecionar revelar-se ao mundo. Eu espero que as pessoas estudem, entendam mais a importância de privacidade, especialmente na era digital, e eu espero contribuir para o avanço desse setor no Brasil, porque o Bitcoin, sobretudo, é uma tecnologia revolucionária, ela é fundacional e ela é muito importante, especialmente na era digital e para o indivíduo. Espero esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Pessoal, eu vou deixar o link do vídeo do canal do Uric na descrição, entendeu? Para vocês se inscrever, porque é muito bom, muito importante. E falou para vocês. Eu vou ficar por aqui. Falou, até a próxima. Falou.